Queridos e amados, nós vamos agora para a palavra de Deus aqui na programação, pastor Nelson, aquilo que edifica a nossa vida. Lucas capítulo de número 1, e o verso 34 diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pastor Nelson, a forma de Cristo ser gerado no ventre de Maria foi através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele cobriu Maria e colocou lá dentro a semente do Cristo. Cristo foi formado através da ação do Espírito Santo. Quando eu leio esse texto, eu imagino, pastor Nelson, que a formação de Cristo dentro do útero espiritual, do coração do homem, se dá também através do Espírito Santo. Verdade, pastor Jefferson. O irmão pregou também a mensagem lá no batismo e falava justamente dessa formação de Cristo no ventre de Maria. Ela, portanto, foi agraciada. Eu gosto, às vezes, de ouvir o pastor Ademar falar em graça, né? Ela recebeu a graça de Deus. Então, quem recebe Cristo, recebe a graça de Deus. E esta semente, quando ela nasce, quando ela brota no coração do homem, ela cresce no coração do homem, ela transforma todo o corpo, toda a vida da pessoa através do seu nascimento. Pastor Nelson, eu citei no batismo, e vale a pena salientar, uma mulher, quando ela recebe a gravidez, e ela fica grávida, ela vai tendo uma mudança completamente no corpo. O corpo dela é completamente mudado com a presença daquela criança que está sendo gestada ou gerada nas suas entranhas. A pessoa também, quando recebe Cristo, muda completamente, pastor. A primeira semana é aquela semana de adaptação, aquela semana difícil, até para o novo convertido. A mesma coisa que acontece na gravidez, acontece na vida da pessoa que recebe o Cristo. E aí a pessoa vai mudando, chegando ao ponto que alguém olha e diz assim: você é crente. Verdade. Eu lembro, pastor, foi Maria, né? Maria, assim que ela ficou grávida, me parece que já com quase 3 meses que ela já tinha um menino, ela foi correndo na casa da sua prima, da sua amiga, da sua irmã, chamada Isabel, para fazer o quê? Para contar as boas novas. Eu estou grávida. E ela estava carregando quem consigo? Ela estava levando o Salvador. Portanto, quando a pessoa recebe o Salvador, ela tem desejo de anunciar, ela tem desejo de levar, a vida dela está transformada, ela quer contar que ela está levando consigo a graça de Deus, e é tão contagiante que só dela chamar Isabel pelo nome, o que acontece, pastor? Meu Deus do céu, a criança no ventre de Isabel já pula, pastor Nelson, é isso que você quer falar? E ela se enche do Espírito Santo. Isabel foi cheia, né? Cheia do Espírito Santo. Profetizou. Contagiante, pastor. Contagiante essa presença, a pessoa que leva, que carrega Jesus dentro de si, ela contagia todo mundo. Muda tudo, pastor Nelson, a vida da pessoa nunca mais é a mesma. Eu costumo dizer que uma mãe, ela é uma pessoa até ter o primeiro filho. Depois que ela tornou-se mãe, ela gerou dentro do seu útero, ela é outra pessoa. Assim também é a pessoa que recebe Cristo, recebe o Senhor. A mulher, quando está grávida, pastor Nelson, até para se alimentar, ela tem mudança, tem coisa que ela não aceita mais, coisa que ela aceitava, não dá para comer, ela passa mal, tem náuseas. Assim como nós recebemos Jesus. Coisas que era habitual para nós, o cigarro, os prazeres, os filmes eróticos, sensuais, aquilo tudo, a festa, a música mundana, esse alimento aí não dá para ser ingerido.
Muda tudo, pastor, muda tudo, muda tudo, muda tudo. E o desejo da mulher também, o desejo pelas coisas que vai fazer bem pela semente que está dentro dela, bem para o seu filho, bem para a sua vida. Ela passa a trabalhar, a viver para a sua gravidez, a viver para a sua gestação. É algo assim maravilhoso. A mulher, quando ela está gestante, quando ela está grávida, e quando a pessoa recebe Cristo também, aí ele passa já a não mais querer, a não mais desejar aquilo, ele passa, qualquer coisa ele provoca, né? É verdade. Ô, pastor Nelson, outra coisa que eu acho interessante, falando nesse assunto, é a preocupação de Deus. Quando a esposa de Manoá recebeu a visita do anjo, falando que ela que seria estéril, seria mãe, o anjo falou para ela assim, eu acho tão bonito isso, você não come isso, você não come aquilo, você não come aquilo outro. Eu fiquei pensando, mas o Nazireu seria o menino? Mas o Senhor está dizendo que a saúde da mãe importa na qualidade que vai vir o filho. Ou seja, uma mãe que não goza de saúde, que não tem uma boa saúde, vai gerar filhos com problemas de saúde, doentes, com sérios problemas e conturbações. Então é preciso a igreja estar sadia, a igreja está com saúde, a igreja está alimentando do alimento correto para que filhos espirituais nasçam dessa igreja. Possa produzir filhos assim saudáveis, pastor, filhos saudáveis, filhos não doentes, né? Porque eu vejo aqui, pastor, me parece que quando eu cheguei no estúdio, o senhor, mas o pastor Ademar, estava falando de uma situação, não sei se é de um vídeo que está girando aí pela internet, de um filho que estava maltratando, me parece que os pais ou a mãe, não me lembro bem, mas da educação de filhos. E espiritualmente também, a igreja, ultimamente, a igreja em geral tem gerado os filhos sem compromisso com a palavra, filhos sem respeito à própria palavra, sem respeito à vida de um cristão, à conduta, ao caráter de um cristão, e às vezes a culpa foi na hora da gestação, foi na hora, como fala quando a mãe está fazendo pré-natal, né? Pré-natal. O pré-natal. Quando a mãe está fazendo o pré-natal, e é isso aí, não cuidou. Então, nós que somos aí pastores, a igreja em si, em geral, ela tem que cuidar dos novos convertidos, cuidar dos irmãos anciões, cuidar dos irmãos da igreja, não abrir mão das coisas deste mundo, dos pecados deste mundo. Por quê? Parece que é uma coisa simples, mas faz mal para a saúde da mãe, faz mal para a saúde dos filhos, e a semente que está em nós é uma semente do céu, uma semente que tem que ter cuidado, que tem que ter zelo, que tem que ter carinho. Pastor, mas a semente, quando a gente carrega a semente, carrega ela com choro, carrega ela com dificuldade, é andando, não é correndo, mas também não é parando, ou não é parar. A gente leva essa semente, mas tem uma promessa, pastor, para aquele que leva a preciosa semente. Pastor Nelson, é tão lindo que o senhor falou, que mais uma vez, dentro da nossa visão, é a gravidez. Quando a criança está para nascer, que é o ponto maior da gravidez da mulher, diz a Bíblia que ela sente amargura, que ela sente angústia, que ela sente muita luta. O processo do Cristo ser formado dentro de nós nos traz dores. A Bíblia diz, pastor Nelson, que uma mulher por nome de Rebeca, ela sentia muitas dores durante a sua gestação, e ela foi perguntar a Deus o porquê. Aí Deus vai explicar para ela que tinham 2 povos, ou seja, o momento da gestação é também momento de dor, é momento de desconforto, é o processo de libertação de uma pessoa até que o Cristo seja formado na vida dela. Pastor, que é a coisa mais linda. Eu sou assim, eu não sou mariano, né? Claro, mas eu amo assim a história de Maria, a vida de Maria, porque Maria, ela foi escolhida. A igreja do Senhor é uma escolhida. Agora você, como que Maria falou para as pessoas que ela estava grávida? Você já imaginou de onde veio esse filho?
Como que é esse filho? Quem que é esse Deus? Você imagina a luta que Maria teve? Como que eu vou falar para José? Como que a minha família vai me ver eu grávida? Como que a sociedade vai me ter? É assim também. Me lembro quando eu aceitei a Cristo como Salvador, a família rejeitou, os amigos rejeitaram. Assim, pastor, foi uma época muito difícil. A igreja até hoje é rejeitada. Qualquer coisa que acontece dentro da igreja vai para a imprensa, vai para as redes sociais. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, mas porque era um irmão, era um cristão. A pessoa pode não ter mais, nem estar na igreja, mas fala assim, é o pastor, é a igreja. Então, assim, é o sofrimento da igreja por carregar a semente, por carregar Jesus, por levar Jesus a um sofrimento. Quando Maria diz assim, ó, eis-me aqui, usa-me, eis-me que a tua serva está à disposição. Eu fiquei encantado com esta palavra de Maria, quando ela diz, a sua serva está aqui, usa-me, eu estou aqui à disposição para receber essa semente. A decisão de receber Jesus, olha, irmãos, é muito difícil, mas para receber Jesus, mas para levar Jesus, assim, para sofrer com Ele, para viver com Ele, é muito difícil. Muito difícil. Maria, ela tomou essa decisão, ela abriu o coração para Jesus, abriu a sua vida, abriu ali o seu ventre para receber o Salvador, e para nossa alegria, né? Para nossa alegria nos dias de hoje, essa decisão dela e a decisão da igreja, a igreja que recebe Jesus, a igreja que carrega Jesus, a igreja que leva Jesus, vai ter dores, vai ter acusação, vai ter sofrimentos, vai ter que pagar um preço, pastor. É aquilo que o pastor Nelson citou, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. É assim. Você recebe a semente, você imaginou Maria ter que explicar que estava grávida? Você explicar para alguém a sua fé agora? Como é que você vai explicar que está grávida, que o Espírito Santo te cobriu? Não tem explicação humana para isso. É como você explicar para aqueles que estão aí praticando o pecado, que são ateus, não acreditam na fé, falar que recebeu a presença de Deus, que o anjo do Senhor me visitou, que eu senti a presença de Deus tocando no meu útero, e meu útero começou a gestar, teve uma semente. O homem não vai entender essas coisas, mas depois de o filho ter nascido, essa mulher se alegra por ter nascido um filho no mundo, um homem no mundo, nascido um filho. Ela gerou, ela teve dor, mas no final do seu ministério, no final da sua vida, no final da sua história aqui na terra, você vai ter um testemunho para contar. Verdade, pastor, verdade. Eu imagino a alegria de Maria. E uma alegria dentro de uma manjedoura, alegria dentro de um local bem simples, bem pobre, alegria na perseguição, alegria na dor, alegria na pobreza, mas ela estava nas suas mãos ali, o Salvador. Você imagina ela aqui, ó, eu sofri, eu passei por um momento difícil, mas na minha mão aqui está a luz, na minha mão está o Salvador. É como o velho Simeão, né? Os meus olhos já viram a salvação. O Senhor pode até me recolher agora. Olha só, que mensagem linda. Senhor, o Senhor pode tirar a minha vida, pode me recolher, pode me levar para os céus, pode me arrebatar, faz de mim o que o Senhor quiser, porque os meus olhos já contemplaram o Salvador. Que coisa mais linda, que mensagem mais linda. Então, o nascimento, a geração, a chegada de Jesus é algo maravilhoso, irmãos. Não tem como, às vezes, a gente querer explicar às pessoas, porque a pessoa tem que abrir o coração, deixar Deus falar. E quem é escolhido de Deus, ele vai ouvir. Quem é escolhido de Deus vai ouvir, vai abrir o coração, não vai concordar com este mundo, não vai aceitar este mundo, vai aceitar a salvação que é Cristo na sua vida e vai mudar. E com certeza, a Bíblia diz que a luz veio, os homens rejeitaram a luz.
e ainda hoje rejeitam essa gloriosa luz. Mas a quem Deus alcançou, veja só, pastor Nelson, pastor Jefferson, aqui o evangelista Célio, os meninos aqui da mídia, quantos milhares Deus alcançou através dessa semente gloriosa, dessa mensagem bendita. A gente ouve aí, ouvindo o pastor Jefferson pregar ali no domingo de manhã, eu chorava ali, eu gritava, eu glorificava a Deus, porque, irmãos, essa palavra ela vem no nosso coração assim e ela arde, ela alegra a nossa alma. Eu lembro de 2 discípulos no caminho de Emaús, que a Bíblia diz assim, que quando o Senhor falava com eles, eles sentiam seu coração ardendo, ardendo. E eles receberam tanta alegria, que quando eles perceberam que aquele que estava falando com eles era Jesus Cristo, Salvador, eles falavam, Senhor, fica conosco. Não vai embora, fica dentro da nossa casa, fica conosco. O poder da palavra, o poder dessa semente, essa semente que é Cristo, que é Jesus, é glorioso demais na nossa vida, pastor Jefferson. Lindo demais, pastor Nelson. Então, não seja um útero estéril, que recebe a semente e ela não vinga, não gera, não cresce. Não por imperfeição da semente, mas por problema próprio. A Bíblia nos fala de 3 tipos de útero: terra de beira de caminho, útero de beira de caminho, útero de pedregais, útero cheio de espinhos e abrolhos. Mas fala do útero de Maria, que fez com que o menino nascesse e crescesse com muita desenvoltura. Tem pessoas que ele recebe a Cristo, mas é um Cristo tão fraco que ninguém nem consegue ver o Cristo na vida dele. É aquela gravidez tão anêmica, tão doentio, que a pessoa põe uma roupa e já esconde a gravidez. Alguém nem... Você está grávida? Não dá para perceber. Mas tem aquela grávida bonita, que todo mundo já sabe. Quando ela passa, senta aqui, o lugar é seu, o direito é seu. A pessoa pode sentar, você está grávida, estou vendo. Que Deus possa nos abençoar. Que nós tenhamos um coração fértil para essa palavra. Que Cristo possa, em nós, pastor Nelson, gerar um Cristo forte, um Cristo poderoso, que alguém fala, olha o que Deus fez na vida daquele irmão, é coisa extraordinária. Pastor Jefferson, a gente vai ouvindo mensagem e recebendo mensagem. E ouvir os irmãos que têm graça de Deus é tão bom. O pastor Jefferson falando nas terras problemáticas, né? Um dia desse aí, Deus me deu uma mensagem, pastor Jefferson, assim, e eu me renovei com aquela mensagem, porque a gente sempre pregou que o problema é a terra. Mas nós vivemos numa época, assim, o irmão esteve lá em Caratinga, o pastor Jefferson foi pastor de Caratinga, fez um grande trabalho lá, e o pastor Jefferson conheceu as terras de Caratinga, nos morros, mas eles têm lá uma técnica de plantar o café, fazer as ruas rodeando os morros, corrigindo a terra. Assim, hoje tem as tratores, grandes tratores, que tiram as pedras, os pedregulhos, vêm com caminhões de terra e corrigem a terra. Corrigem a terra. Então, pastor, espinhos, assim, vêm com os tratores, tira aquelas madeiras, aqueles espinhais, queimam tudo e corrigem a terra. Então, assim, nos dias de hoje, depois de Cristo, né? Eu acho que a terra ela tem condição de ser recuperada, pastor. É possível ser tratada. O próprio Cristo vai dizer, o próprio Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo de número 5, pastor Nelson, que o Senhor tratou, aquilo que as máquinas faziam, ele faz com o seu povo, ele tira as pedras, ele escolhe uma semente boa, mas às vezes, o que acontece? Há um mistério. O Senhor está dizendo que a terra pode, se a terra quiser, se a terra der lugar, o Senhor aduba, o Senhor, até aquela terra tão assim montanhosa, eles abrem os sulcos, ele planta, aquelas terras da China, pastor Nelson, da China? Aquelas terras da Coreia, Japão, que plantam arroz. Em meio de pedra. Que não parece que não dá nem para caminhar no lugar, né? Onde eles fazem aqui no Brasil, desenvolvendo, até chineses estão vindo.
japoneses para Minas. Né? Camboja, né? Camboja também. Estão conhecendo a forma de plantio aqui do café mineiro, naquelas montanhas. O solo é corrigido lá na profundidade. Então, mesmo que a gente seja uma terra ruim, dizer, Senhor, eu sou uma terra ruim. Eu sei que eu sou uma terra que tem tanto espinho, vai dar muito trabalho para o Senhor, mas se o Senhor gastar um tempinho, se o Senhor me ajudar, eu posso produzir alguma coisa. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Palavra aí do nosso querido pastor Jefferson, nosso dirigente da nossa sede nacional. Bom ouvir o pastor Jefferson. Foi um privilégio, pastor, estar aqui do teu lado nessa programação. Alegria toda nossa, pastor Nelson, 14h59. Uma palavra de oração com o pastor Nelson do Carmo. E nós já estamos encerrando o programa e vamos para o culto dessa tarde. Culto maravilhoso, onde o pastor Ademar vai pregar e orar por todos nós. Grande Deus, nós estamos na Tua presença santa e gloriosa, aqui nos estúdios da Igreja de Jesus Cristo, ó Deus, na Tua igreja, na Tua casa. Meu Deus, nós estamos aqui adorando, glorificando, exaltando o Teu nome, abençoando no poder do Teu nome, Jesus. No poder do Teu nome, Senhor Jesus Cristo, abençoando todo ouvinte, toda a família, quem está no hospital, quem está doente, quem está no presídio, está lá ouvindo a gente, quem está em casa, depois do almoço, está ali na rede, ouvindo a programação, meu Deus, abençoa, quem está lá nos Estados Unidos como ouvinte participou, o Senhor abençoa, o Senhor alegra, o Senhor renova, o Senhor perdoa quem está precisando de perdão, quem está com o coração cheio de mágoa, ou cheio de ódio, ou de tristeza. Oh, Espírito Santo, que essa luz gloriosa, que essa semente, a qual o Senhor, meu Deus, usou o Teu servo, inspirou o Teu servo nessa tarde, meu Deus, para que nós pudéssemos falar do Teu nome, que essa semente germine, que tenha vida na vida deste ouvinte, na vida deste irmão, na vida dessa irmã, que essa palavra seja vida, seja alegria, seja paz, seja gozo, seja coragem, seja ânimo, seja o perdão, no nome de Jesus. Amém. Saudade da igrejinha lá da roça, dos meus tempos de criança que não voltam nunca mais. O seu telhado era folha de palmeira, os banquinhos de madeira pros irmãos se acomodarem. Os instrumentos, viola e violão, a sanfona que um irmão tocava sem parar. O pregador não tinha teologia, pouca sabedoria, lhes faltava expressão. As escrituras lia com dificuldade, mas as santas palavras saíam do coração. Mas a mensagem pregada com fervor manifestava o Senhor com sinais e com poder. Línguas estranhas eram ouvidas entre os irmãos, os milagres aconteciam no meio da congregação. Hoje em dia tudo é muito diferente,
grandes templos, muita gente dizem ter comunhão com Deus. Os instrumentos importados numerosos, maestros bem famosos, faculdades musicais. Mas tudo isso trouxe muita perfeição, virou mesmo profissão, o louvor que era pra Deus. Pregadores e cantores renomados, sendo bem remunerados, exibindo-se para os seus. Esta mudança afastou a santidade, para falar bem a verdade, é louvor que não louva a Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam ao Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam ao Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus.